Eu vou começar por agradecer ao Abrileia agora o convite para fazer esta moderação na pessoa de Andréa Peniche, de quem muito gosto. Saudar todas as pessoas que estão aqui neste espaço maravilhoso que é o Mira, a quem eu também presto homenagem porque tem um papel muito importante na cultura e na cidadania do Porto. E depois, enfim, cumprimentar-vos e dizer que é ótimo ver esta sala assim cheia. Eu vou apresentar as minhas companheiras, camaradas. Temos em comum o facto de sermos mulheres e de sermos sindicalistas. Elas ainda, eu obviamente sempre sindicalista, mas já não presidente de um sindicato, que fui durante mais de 6 anos também. Nós conversamos um pouquinho ao telefone, portanto eu não conhecia nenhuma delas pessoalmente. Vamos fazer isto o mais informal possível, é a minha sugestão e que nós acordamos, não é? Tenho aqui à minha direita a Luísa Marques, que é dirigente do Sindicato do Vestuário e coordenadora do sindicato. Aqui logo à minha esquerda primeiro está a Conceição Ramos, que é fundadora e ex-presidente do Sindicato do Serviço Doméstico, e depois ali mais à esquerda está a Esmeralda Mateus, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro de Aldoar, aqui no Porto, e ativista da UMAR. Nós conversamos apenas uns minutos ao telefone, mas eu tenho sempre, em relação ao 25 de Abril, e são 50 anos de 25 de Abril, eu sei que quando se diz aquilo que eu vou dizer, normalmente acha-se graça, porque era uma coisa que o Batista Bastos fazia, que é onde é que estavas no 25 de Abril. Mas eu quero mesmo saber onde é que elas estavam. Eu gosto muito de situar as pessoas nessa data. Não é um estar só do que é que fizeram naquele dia, é um estar em termos de consciência. Onde é que estavam? Como é que se pensavam, não é? Quem eram estas 3 pessoas naquela altura? Porque ao contrário da Manuela, que pode dizer que teve essa data como uma das mais importantes da sua vida, eu, se tivesse uma cápsula do tempo, era exatamente para aí que ia. Eu, infelizmente, nasci em 1977, gostava muito de ter vivido o 25 de Abril, tenho até uma obsessão meio estranha com essa data. Casei nos 40 anos do 25 de Abril, no Monte Sobral, onde os capitães se reuniram pela primeira vez, de vermelho dos pés à cabeça. Portanto, tenho assim, digamos, uma pancada pelo 25 de Abril, que é assim bastante forte. E, portanto, gosto muito de fazer esta pergunta neste sentido de onde é que estavam, como é que vocês se viam, quem era a Luísa, a Conceição e a Esmeralda a 25 de Abril de 1974. No 25 de Abril de 1974, eu era a Luísa, como é evidente, mas tinha 16 anos nessa altura. E 16 anos e fui trabalhar para as Confeições aos 12 anos. Uma família oriunda, cheia de dificuldades, com 8 filhos, e portanto, como mais velha, tive que ir trabalhar aos 12 anos. Do que eu me lembro do 25 de Abril naquela altura, eu morava perto da RTP e uns dias antes de se dar o 25 de Abril, começou a juntar-se ali perto da RTP uma série de militares que ninguém, pelo menos nós, não percebíamos. Eu tinha 16 anos e eu era assim, estão aqui as tropas todas. Portanto, não percebia o que era aquilo. E a imagem que me ficou foi exatamente esta do 25 de Abril, do antes do 25 de Abril, e de as senhoras com mais idade que moravam na zona, fruto dos filhos, muitos deles, irem para Angola, para Moçambique, para a Guiné, não sei quantos, achavam que, coitados, estavam ali ao frio, à chuva e não sei quantos, e então, de uma forma solidária, faziam-se as panelas da sopa para ir distribuir àqueles militares que estavam ali, portanto, às portas da RTP no Monte da Virgem. Portanto, ficou-me essa imagem. Só depois é que, dando-se o 25 de Abril, é que a gente percebeu o que é que tinha acontecido. Fruto de algumas situações que nós, já com outras pessoas mais velhas na fábrica, nos iam explicando que aquilo foi uma revolução e foi positivo, porque saiu-se do regime fascista.
porque com 16 anos ou com 12, quando eu fui trabalhar, nem sequer eu pensaria o que era aquilo, o que é que aquilo me dizia. E, portanto, não tinha essa consciência. E isso despertou-nos a consciência para aquilo que veio a seguir e para aquilo que foi o nosso sentido e o meu sentido de justiça, de lutar por aquilo que eu achava que era justo para as minhas colegas, portanto, de trabalho na fábrica, e aos 17 anos aceitei ser delegada sindical. Portanto, foi esta, deste... Uma pesquisa rápida. Foi. Rapidamente. Foi rápida porque assim, porque havia muitas situações em que era de facto era injusto. Era injusto eu trabalhar como uma colega ao lado e ela ganhar mais do que eu. Então, se eu fazia o mesmo trabalho que ela e ela ganhava mais do que eu queria mais dinheiro. Portanto, porquê? Porque eu sentia a dificuldade de em casa não haver dinheiro, porque a minha mãe não trabalhava. Minha mãe tinha 8 filhos e não trabalhava, mas trabalhava muito em casa. Mas aquele trabalho dela nem era pago, nem era reconhecido. E, portanto, não sendo um trabalho que não era reconhecido, em termos monetários nem nada, portanto, ela só tinha aquela obrigação, era aquela imagem que me deixava, é que ela tinha aquela obrigação de olhar para os filhos, a casa e não sei quantos, aquelas coisas todas, e aquilo começou-me a fazer alguma confusão na minha cabeça. É isso que eu digo hoje às minhas colegas no sindicato, eu digo assim: vocês arrumem as coisas assim para uns ladinhos, é uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez. Mas tenham sempre uma imagem e um objetivo. E o objetivo é nós lutarmos por aquilo em que acreditamos. E eu acreditei sempre de que nós íamos lá chegar. Podemos não estar ainda lá no topo, mas eu acredito, e como tenho muito, e sou muito otimista, eu acredito que nós vamos lá chegar em todos os sentidos. E acho que é caminhando lado a lado com os nossos companheiros que a gente vai chegar e vai conseguir alterar, portanto, tudo isto que nós estamos a viver, nós vamos conseguir alterar. Mas vamos caminhando lado a lado, um passo de cada vez, porque, como alguém aqui disse, hoje as coisas estão... Se eu estiver a falar muito... Hoje as coisas estão difíceis e tentam-nos passar uma imagem diferente. Eu ando todos os dias nas fábricas e às vezes tenho a percepção de que é assim: mas tu lutaste tanto no outro tempo, porquê que hoje estás assim? Diz ela. Com calma, Luísa, com calma, porque isto está difícil. E aquilo que nos procuram transmitir e aquilo que é a vivência no dia-a-dia junto das mulheres nas empresas é muito, muito difícil. E elas, portanto, mesmo as mais novas, nós somos um setor em que maioritariamente 98% são mulheres. E no meu tempo mais jovem, aquilo que se assistia era de que quem era o chefe, quem era o patrão, quem era não sei quantos, era sempre um homem. Sempre. Não é, eu não tenho nada contra os homens, mas era sempre, a figura era o homem. E o homem já nessa altura, porque era homem e tinha a obrigação de sustentar a casa, já era o homem que ganhava mais dinheiro. Com o passar e o evoluir, a sociedade evoluiu, com o passar dos tempos, então começaram-se já a haver mulheres em posições mais, desde a chefa de linha, ou desde a patroa, ou não sei quantos. Portanto, as coisas começaram-se a alterar um bocadinho. Embora eu acho que no meu setor, sendo este setor com esta particularidade de tantas mulheres, muitas das vezes também é muito difícil, porque elas acreditam pouco naquilo que foram conseguindo. As mais velhas, mais antigas, não conseguem transmitir
às mais novas aquilo que foi a nossa luta, aquilo que foi o termos hoje 40 horas de trabalho, que nós chegamos a trabalhar 48 horas. Nós íamos trabalhar ao sábado, de manhã, nós íamos trabalhar ao sábado. E, portanto, naquela altura, como éramos jovens, a gente se calhar até achava que aquilo era interessante e trabalhar ao sábado. Mas pronto. Mas 48 horas. Tivemos um percurso até às 45. Conseguimos. Foi uma vitória, foi uma batalha muito grande. E quando foi da luta das 40 horas em 2000 que nós dissemos, nós temos que trabalhar 8 horas por dia, nós temos que dignificar aquelas trabalhadoras que quando lutaram pelas 8 horas de trabalho, morreram muitas delas. E portanto nós tínhamos, era nossa obrigação fazer algo ao fim destes anos todos que ajudasse a dignificar toda a luta que as mulheres atrás de mim vieram fazendo para alcançarmos aquilo que hoje vamos tendo. Porque senão não faz sentido. Não fazia sentido eu hoje andar a lutar sem... Eu não posso esquecer a memória atrás. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Porque apesar de todas as dificuldades, as lutas foram muitas. E alguém disse aqui da questão do aborto, desde 1919, mas, por exemplo, nunca me vou esquecer de uma situação passada no meu sindicato. Era eu uma jovem em que eu não percebia como é que aquela mulher tinha aquela coragem, em que foi a luta pela amamentação. Ela teve o filho, usou um direito que tinha em termos contratual no contrato coletivo de trabalho para exercer o direito à amamentação. Aquilo foi um drama na empresa. Ela foi despedida, ela foi vigiada pela empresa, ela não sei quantos, fizeram-lhe 30 por uma linha. E eu era novita e aprendi também com os meus companheiros de antigamente, aprendi o valor e o sentido do direito e da gente exercer os nossos direitos. E ela foi despedida. Foi reintegrada. Fomos para o tribunal e ela foi reintegrada. A empresa fez-lhe uma vida negra e ela continuou a usar o direito. E mais tarde veio a ser despedida. Mas, neste percurso todo dela, as trabalhadoras uniram-se e saíram em defesa dela e estiveram à porta da empresa com ela. E estas memórias passadas, não é? Estas lutas, deixam-nos também e fazem-nos sentir que é possível ainda hoje continuar neste caminho em prol da defesa dos direitos que temos e daqueles que havemos de conquistar. Ainda faltam muitos, mas havemos de conquistar e havemos de lá chegar. Não sei se... Obrigada. Como podem ver, a Luísa confirma que quando se faz aquela pergunta onde estavas no 25 de Abril, depois já há todo um caminho que as pessoas conseguem fazer a partir daquela data, que eu acho que é importante para nos situarmos, sobretudo porque ela faz 40 anos e nós temos que não só preservar a sua memória, mas como cuidar dela. O que é que eu disse? 50. E nós temos não só que preservar a memória, mas sobretudo cuidar dela no presente. Aqui a Conceição Ramos, fundadora e ex-presidente do Sindicato do Serviço Doméstico. Vou fazer a mesma pergunta, exatamente, dirá o que, como viu a Luísa, fez todo um caminho, a Conceição fará o que entender. Onde é que estava no 25 de Abril de 1974? Eu sou de Montana, sou de Valpaços e eu gostava de falar um pouquinho, eu só sei falar daquilo, foi aquilo que eu observei e que vivi. Portanto, tenho 82 anos, já sabem que para trás passou muitas situações que realmente não me agradaram. E se eu puder falar do que foi a minha vivência a partir dos 10 anos de idade, eu gostava. Portanto, eu comecei a trabalhar no campo aos 10 anos de idade. E aí
fazia um trabalho misturado com homens e mulheres e era uma maravilha. Mas as consequências é que não eram muito interessantes. E eu gostava de dizer algumas das coisas que me ficaram na memória e que acho que esta juventude de hoje devia saber o que é que se vivia, como é que se vivia naquele tempo. Por exemplo, começando pela habitação. Geralmente eram casas dos avós, que já não estavam, mas que a gente toma conta delas. Eu, por exemplo, tinha uma casa com 2 quartinhos e uma cozinha que depois era de sala e era cozinha, por baixo era a adega, depois tínhamos as instalações dos animais e em 2 casitas muito pequenas a gente alugava por 25 escudos a pessoas que viviam ali apertadinhas, não é? A habitação era assim, não havia eletricidade, nem havia água canalizada. Portanto, o trabalho das mulheres, que nessa altura me chamavam muito a atenção, nós íamos trabalhar para o campo. As mulheres tinham tido os bebés, não ficavam em casa a tratar dos bebés, levavam os bebés ao colo, ao chegar ao campo, punham uma manta por baixo e deitavam os bebés. Os bebés tinham frio, começavam a espernejar com os pés e com as mãos, ficavam sem nada tapado por cima. E impressionava muito quando eu passava para ir aquecer as mãos, os pezinhos dos miúdos roxos e as mãos roxas. A mulher inibia-se, não sabia se havia de ir tratar da criança, senão, porque já sabia o que é que a esperava. À noite, portanto, o bebê fazia um dia de trabalho não, de estar ali, pois, fazia uma já. Pois, é isso. A mulher trazia a criança ao colo, chegava à casa, o que é que ela tinha que fazer ainda? Tinha que fazer a ceia, tinha que tratar do bebê, tinha que lavar a roupa, tinha que limpar a casa, tinha que fazer 1001 coisas durante esse tempo. Depois, como não tinha água canalizada, tinha que ir à fonte buscar a água. A eletricidade eram as candeias, uma de petróleo e outra de azeite. Era assim uma luzinha muito, muito esquisita, não fazia mal aos olhos, não. Portanto, a habitação era assim. Geralmente todas as casas tinham uma hortinha com uma oliveira, uma figueira e umas couves. A alimentação era praticamente o que se colhia no campo. Nós tínhamos um terreno, trabalhávamos bem o campo para comer o que lá havia. A carne, que tinha que ir comprar ao talho, era de 15 em 15 dias, o meu pai ia comprar meio quilo de carne para comermos todos um bocadinho. As sardinhas era a 25 tostões o quarteirão. Mas mesmo assim, a gente não passava de uma sardinha por pessoa. E acontecia que o pão, nós comprávamos o pão que era 10 escudos por cada pão, por dia. Éramos 8 pessoas, comíamos um pão por dia. Eu ganhava 10, portanto sobravam 2 do meu ordenado para comprar o pão todos os dias. E o meu pai ganhava 15. Havia muita falta de dinheiro, portanto nós ainda tínhamos umas coisas que não precisávamos de comprar, porque colhíamos na horta, mas dinheiro nunca havia, porque durante o verão a gente tinha que pagar ao merceeiro aquilo que comeu no inverno, porque não havia trabalho, não havia dinheiro, e tinha que continuar a comer no verão. Portanto, no inverno era muito difícil ter trabalho. Tínhamos a campanha da azeitona, tínhamos depois as vindimas, tínhamos a apanha das batatas, e tudo isso era um trabalho que realmente era realizado por mulheres. Os homens atiravam com a azeitona abaixo, mas nós tínhamos que apanhar e que pôr lá agora, nessa altura não havia aqueles carros que há agora, os tratores, eram nos carros de bois. As mulheres, como é que tinham as crianças? É importante reconhecer.
nessa altura não havia parteiras. As parteiras eram mulheres velhas que iam ajudar o parto. Por exemplo, na minha casa, eu lembro-me da minha parteira, foi a parteira dos meus irmãos, passados 20 anos, que tiveram a mesma mulher a fazer o parto. E, portanto, com todas as limitações, não é? Não havia água, não havia luz, não havia nada. E não, a mulher, nessa semana, comia uma galinha. A galinha era para a mulher que teve o parto. Uma canja que chegava para todos os dias. Portanto, a alimentação eu já falei. Quer que eu falar da escola? A escola, naquele tempo, nós tínhamos as escolas, íamos para a escola, no dia 7 de outubro toda a gente entrava na escola. E tínhamos que pagar 50 centavos, naquela altura chamavam-me de 5 tostões, para... Como é que é? Aquela... A inscrição era a inscrição. Tínhamos que pagar todos os meses 5 tostões para... Olha, há um bocado lembrava-me, agora já não me lembro. Que era... Para coisas que fossem necessárias, material e assim. Mas mesmo assim, 5 tostões para o meu pai era muito dinheiro. Tínhamos uma professora, e eu posso dizer que tive muita sorte, apesar de levar muita pancada, tive muita sorte com a professora, porque eram professoras exigentes e que nos deixavam ali preparadas, como eu mais tarde, com 42 anos, fui tirar o curso, fazer o curso do 5º ano dos liceus. Sabia mais eu com a 4ª classe do que os rapazes e as raparigas que já tinham passado pela escola, que tinham chumbado e, portanto, eu sabia mais do que elas com a 4ª classe. Depois da escola, na escola, era das 9 ao meio-dia, depois vínhamos almoçar, depois era da 1 às 3 ou às 4. Depois das 4 tínhamos a tarefa de ir buscar ao campo ervas e tudo o que fosse preciso para os animais. Por isso, a professora, quando era perto dos exames, dava-nos aulas até às 3, ela ia-se embora para casa e depois mandava-nos ir ter à casa dela, porque no terraço ela ia orientando à mesma aquilo que nós não tivemos na escola, puxava por nós, ela também pertencia ao júri e gostava que as suas alunas tivessem uma escola como devia ser. Portanto, era assim o trabalho das mulheres. Tinham trabalho em todos os sentidos, não é? Ao chegar, eu depois comecei a ir para a empregada doméstica. Meu pai é que me fazia a folha. Agora vais trabalhar para ali, que é melhor. E eu tinha que ir. Depois havia outras que diziam: Paulo, Armando, se a Maria pudesse ir para ali, não, agora vais trabalhar para além. E eu tinha que ir. Mas isto era muito difícil, porque eu chorava, porque ganhava amizade às pessoas com quem trabalhava, depois tinha que ir sem saber para onde. E depois fui trabalhar para a empregada doméstica em Valpaços, portanto na minha terra, numa família que me tratava muito bem. Eu sentia melhor na casa dos patrões do que na casa do meu pai. Isso aos 19 anos, foi assim? Foi aos 17. Aos 19 vim para Lisboa. Depois houve para ali uns problemas entre o meu pai e o meu patrão, e ele vingou-se, tirou-me de lá, por muito que lhes custasse a eles e a mim. E eu disse: então eu aqui já não quero mais trabalhar como empregada doméstica. Então vai para a França ou vai para outro lado. Não. Eu não me apetecia ir para a França, não sabia a língua, não sabia o que é que ia lá fazer. E pedi a uma prima minha que me arranjasse uma casa em Lisboa. Em Lisboa, e vim para Lisboa. Fui trabalhar para uma casa, desculpem, na Rua Rodrigo da Fonseca.
era um brigadeiro com uma mulher e 2 filhos. 2 filhos praticamente da minha idade, não é? Ali vivi as maiores amarguras, porque eu estava sempre metida em casa, só folgava 4 horas, de 15 em 15 dias, tinha uma folga de 4 horas, que era para eu ir arejar, não é? Porque eu saía às 4, depois de fazer o trabalho todo, e depois às 8 eu tinha que estar em casa para servir o jantar. Já me sentia meio amalucada, porque já quase nem sabia falar, pois eles não falavam comigo, a não ser para me dar ordens, e passados 2 anos já estava tão estafada que já não podia, tive a coragem de dizer: agora vou-me embora para a minha terra. A patroa ainda veio falar comigo e dizer: eu venho-lhe falar, porque nessa altura o patrão já era general, porque o senhor general me pediu para vir falar consigo. Disse: então, mas eu agora vou para a minha terra. E vim para a terra, mas encontrei logo alguém. Os transmontanos gostam muito de falar uns com os outros. Encontrei um companheiro que é ao meu lado e comecei-lhe a contar a história de porque é que eu ia para Valpassos. Mas eu estou em Carcavelos a trabalhar numa casa, é só um casal de velhos, e se quiserem eu falo com a minha patroa. Então ele já sabia que eu estava na JOC, que era muito católica e tal. A velha, coitada, andava sempre a caminho da igreja, ficou toda contente quando soube que eu podia ir trabalhar lá para a casa dela, e mandou ela escrever e dizer que eu podia vir. Portanto, eu vim. Eu em Lisboa ganhava 300 escudos por mês, fui para Carcavelos a ganhar 500. Já foi uma melhoria bastante jeitosa. Mas em Carcavelos era um casal de velhos, mas éramos 3 empregadas. Era o jardineiro, era a cozinheira e era eu, que era do serviço de fora. O serviço de fora, já sabem, quartos e salas. Ali estive 3 anos também, com todas as peripécias, nem vale a pena contá-las, porque não são nada agradáveis. Pronto, tive lá 13 colegas, porque ninguém aguentava a senhora, que era chata, que se fartava, e muito exigente. Era mesmo já de educação, de ser assim no tempo que ela era jovem. Eu, como sempre, era muito atiradiça para ir falar com as pessoas. Então, a casa tinha um jardim toda à volta, e eu metia-me pelo meio das plantas, e tinha muita gente que gostava de falar comigo, e eu falava com eles. Ela ia à cozinha perguntar à cozinheira: onde está a Maria? Ela deve estar a fazer qualquer coisa em qualquer lado. Tive sempre muita sorte com as colegas. Mas depois ela ia-me: a senhora já anda à tua procura, vai depressa para casa. E eu lá tinha que ir. Então andávamos sempre assim, até que os velhotes começaram-se a sentir muito doentes. Eu assisti lá a situações de uma empregada da cozinha com o jardineiro, quase que se matavam, e eu a aguentar aquilo tudo, e depois ainda os velhotes. O velhote teve uma doença muito, muito grave e pronto, dali morreu. Mas como é que surge o sindicato depois? Sim, depois eu tinha muita facilidade em formar grupos, porque também metia-me, por exemplo, eu ia ao mercado. Sempre que visse empregadas domésticas, tinha que me meter com elas, ia conversar com elas. E daí, depois também o movimento da JOC ajudou-me a ser ainda mais renitente. Temos no nosso movimento, o lema é ver, julgar e agir. E aquilo, o ver ainda ia. O julgar... Agora, o agir é que me metia com uma impressão: então, mas eu defendo isto e agora fico aqui parada. Não pode ser. Bem, com as empregadas domésticas que eu ia conseguindo fazer grupos, fiz um grupo de Cascais até Santos. Um grupo de vários, porque era em Passo de Arcos, era em Carcavelos, era na Parede, tinha empregadas domésticas todos esses sítios. E depois,
em Alcântara tínhamos então um grande grupo já de gente já muito sabida no jogo, não é? Já eram militantes e eram muito à frente. Mas aquilo dava-me uma alegria tão grande. Eu sempre fui muito amiga de dançar, de cantar, e era sempre muito alegre. Portanto, também cativava muita malta à minha volta. Era rapazes, era raparigas. E então começávamos a ter encontros para depois ver o que é que se fazia naquele dia. Tinha mais companheiras da JOC que me ajudavam, não é? Hoje vamos ao cinema. E aquela arrebanhada toda para o cinema, a pessoa que vendia os bilhetes até tinha dúvidas se aquilo era verdade ou se não era. Éramos tantos que no domingo a seguir era ver o filme que vimos, onde é que se passava, qual era o tema, qual era o objetivo daquilo, onde é que queriam chegar, não é? Portanto, íamos consciencializando, nós dizíamos, isto é consciencializar a malta. E depois a gente precisava de ter instalações, por isso tínhamos muita amizade com os padres, porque eles é que nos garantiam as instalações para a gente se reunir. E tínhamos já um grupo a nível da região, portanto, em Lisboa, havia as de Lisboa, e depois os de Carcavelos. Eu trazia aquela arrebanhada toda de Carcavelos para Lisboa. À quarta-feira não tínhamos onde nos reunir. Íamos para o Jardim da Estrela, fazíamos ali uns banquinhos e ali tínhamos as nossas reuniões. As reuniões eram sempre casos de vida que as pessoas apresentavam. E agora, o que é que tens que fazer para te livrares disso? O que é que podemos fazer? Sempre. E a nossa conquista era conseguia que lhe dessem mais um dia de folga, a outra precisava de ir ao médico, tinha que ir ao médico. Sempre que havia uma coisinha, e eu já falei isto, já disse isto à minha patroa, eu já exigi isto, né? E isto tudo ia-nos dando uma força e uma coragem. Acabávamos a reunião em grande, tudo satisfeito, tudo alegre, tudo bem disposto. E isto começou a tomar uma maneira de... E se nós, portanto, a gente também estava ligado aos outros trabalhadores, eles falavam dos sindicatos, do que se passava nos sindicatos, o que conseguiam com os sindicatos. Nós também temos que fazer um sindicato, porque todas juntas temos que lá chegar. E então começávamos a ter assembleias para motivar as pessoas para ganhar o sindicato. E já estavam todas eufóricas, todas cheias de ânimo, mas éramos jovens, não é? Uma presidente do sindicato a nível nacional, do sindicato não da JOC, a gente convidou-a para ir assistir à Assembleia e ela deixou-nos andar para ali, a explodir por todos os lados, e depois chamou-nos e disse, olha para lá, vocês estão muito entusiasmados em formar o sindicato. O que é que vocês pensam? O que é que ganham mais? Da maneira que a gente vive nesta ditadura, os fulanos apanham as líderes que estão à frente e vocês não fazem mais nada. Enquanto que assim vocês vão fazendo a consciencialização, vão fazendo o trabalhinho de sapa e depois vão de lá chegar. Por isso, quando aconteceu o 25 de Abril, foi a maior alegria da minha vida. Mas não pude gozar o 25 de Abril como as outras pessoas. Foi pelo rádio, que eu estava a trabalhar em Carcavelos, numa casa dos alemães, onde tinha muito boas condições, realmente. A patroa tinha-me oferecido um rádiozinho e elas lá não tinham televisão, eu na cozinha tinha sempre o rádio e de manhã comecei logo a ouvir os médicos que vão para os hospitais, as pessoas que não saiam de casa, essa conversa toda. E a patroa nesse dia lembrou-se-me de telefonar cá para baixo: ó Conceição, hoje não faça café que o senhor está mal disposto, faça chá. Não, eles não sabiam
Eu ainda nada, mas se calhar desconfiava, não sei. E ela disse assim, ela veio cá embaixo ao pé de mim e disse, mas onde a Conceição está a ouvir isso? Aqui na rádio. Ela pôs-se a ouvir e virou umas costas e disse, saímos de uma e entramos noutra. Eu só mais tarde percebi que ela referia-se ao sistema que a gente vivia da ditadura. Saímos da ditadura do Salazar, entrávamos na ditadura dos comunistas. Isto foi o que eu percebi daquilo que ela me disse. Bom, eu comecei a ser ainda mais exigente para as reuniões. Ela dizia, Conceição, a gente já não tem idade para andar pelos restaurantes, porque gostamos mais de comer em casa. E aos domingos lá tinha eu que fazer o almoço para elas não irem para o restaurante. E um dia tínhamos um trabalho de joca ali ao pé de São João do Estoril e eu pedi-lhe se me dava o sábado livre para ir, porque gostava de estar naquele encontro. Vocês também. Conceição, se a Conceição queria ter esses direitos, tivesse estudado, como as minhas filhas. Eu só lhe disse, olha, porquê é que eu não estudei, madame? Porquê é que eu não estudei? Ela era esperta, foi-se embora, já não quis mais conversa. E foi assim que, em 17 anos de empregada doméstica, eles gostavam de mim, eu gostava deles. Todos os anos iam 2 meses de férias para a Alemanha e eu é que ficava a tomar conta da casa, que aquilo era uma rabaldaria, pois. Então, quando ela viu que estava a ser muito revolucionária, despediram-me. Despediram-me, foi o 25 de Abril, depois foi em agosto, que eu resmunguei. Em agosto, podiam-me ter deixado de ir à festa à minha terra. Agora vou despedida na altura em que já não há festa. Posso passar aqui à Esmeralda para ouvirmos um bocadinho, depois já falamos mais um bocadinho. Sim, não? Então, ora é essa. Pronto, a criação do sindicato foi, nós usávamos a sede da JOC, que era ali ao pé do Largo do Carmo, para irmos às reuniões. Lá vinha eu, num comboio das 8h54, para ir à reunião ali, na Rua da Condessa. E quando foi o 25 de Abril, aquilo foi uma explosão. As empregadas domésticas, eu perdia à tarde para ir para lá, para fazer as inscrições, e era um enxame de empregadas domésticas a inscreverem-se. O patriarcado começou a ver que aquilo já era gente a mais e decidiu. Queria só sublinhar que esta senhora tem 82 anos e acabou de dizer a palavra patriarcado. Eram donos daquilo tudo e, como viu que aquilo já era gente a mais, pôs-nos na rua. Mas nós tínhamos conhecimento com a Base Food, com certeza que há pessoas que não sabem o que é, mas há outras que sabem. A Base Food, como era também católica e também éramos assim ativistas para a frente, eu era militante da Base Food, disse, Conceição, temos ali uma salinha para vocês enquanto não tiverem instalações. Pronto, pusemos lá as coisas na rua de São Bento. Quando chegou, houve uma noite que nos juntamos todas para saber o que é que íamos fazer da nossa vida e estávamos lá toda atrapalhada e diz-me um rapaz, Conceição, este prédio está vazio há 5 anos, e se a gente lhe metesse a chave? Vamos embora. Dei-lhe a chave, a gente abriu a porta, só havia teias de aranha e coisas assim lá dentro, mas pronto, ocupamos. Dali foi depois começar ali também, o que é que nós tínhamos? Dois
uma tábua muito grande, com 2 tijolos, um de um lado e outro do outro, e ali é que era o nosso fecheiro. Íamos fazendo as inscrições e tivemos ali o fecheiro. Pronto, isto depois foi uma luta grande para depois apareceu o Sindicato Livre, organizado pelas Zitas, e havia depois uma guerra dos diabos entre as duas. Houve alguém que me disse: "Oh Conceição, se não as vences, junta-te a elas." Isso era bom. Obrigada, Conceição. Vou passar a palavra à Esmeralda Mateus, Presidente da Associação de Moradores do Bairro de Aldoar, aqui no Porto, e ativista do mar. Bom dia a todos e a todas. Não trago nada escrito. Está tudo como marcou, está tudo aqui comigo. Mas é tudo. No trabalho, na luta. E viva as mulheres. Somos quando queremos mesmo. E conseguimos quando queremos. Eu sou assim, nunca desisto. Bem ao que vier, eu enfrento o bom e o mau. É assim. Onde é que eu estava no 25 de Abril? Eu no 25 de Abril estava a trabalhar no jardim de uma patroa. Porquê? Porque eu era do peixe. Eu era trabalheira, era conserveira. E então, nesse tempo, era o defeso, os barcos não iam ao mar. Como a miséria era tanta, eu ia aproveitar umas horas. E estava a trabalhar. E eu não sabia o que ia acontecer. Mas minhas amigas, o meu pai comprou um rádio a pagamentos. O meu pai ouvia de noite. E o meu pai ouviu a grândula. O meu pai não deixava de lutar, também era da conserva. E andava lá um vizinho nosso que era bufo da PIDE. E o meu pai andava com medo. E vinha de noite às vezes para casa. E eu já andava, era eu que falava para o meu pai, era eu que dizia ao meu pai para fugir. Porque eu não vivia numa casa. Eu vivia num barraco. Como vivia num barraco em Xangai, hoje é o Parque da Cidade. E eu sei o meu sítio, onde é que eu morava, onde é que eu nasci. Eu nasci aí. Nasci e por ser a miséria, que se calhar sou assim, sou uma revolucionária. Eu não deixo nada por dizer, seja quem for. Mas os tubarões sabem o que quero dizer. Eu posso falar diferente deles. Mas se eu não perceber, eu pergunto. Que é para ele me explicar melhor de outra maneira. Porque eu tenho uma 4ª classe. Não, tenho um 9º ano. Mas para lá vamos ainda. Ainda estou a começar. E então o que é que acontece? Acontece que eu vim para casa. E eu sou filha de 21 irmãos. Sou irmãs. 21. Miséria. Peste e guerra. Que a gente dizia que era guerra uns com os outros, que a gente queria comer, eu não tinha. É verdade. Sou a mais velha. Hoje somos 9. A minha mãe morreu com 62 anos, velhinha. Levou tanta porrada do meu pai, que a minha revolta era de matar lordes, que a gente até lhe rasgava o casaco. Estávamos a crescer. Era assim que a gente fazia e vivia. E eu tinha que trazer umas sardinhas escondidas da capataza para chegar a casa para fritar para os meus irmãos todos. Quando a capataza me vinha roubar o meu refúgio, que era uma sardinhinha pequenina, porque a gente estava na sardinha grande, um carapauzinho e uma faneca. E a capataza levava-me para fritar para ela. Amigas. E eu deixava ela um barulho, carregava no pedal da máquina, ela ia a correr, que a máquina parava, eu ia comer aquilo que ela me roubou. A sério. Mas deixava lá as espinhas. E vinha outra vez para lavar os desperdícios, que era a moça do... Comecei a falar e ela começou-me a desconfiar que era eu que lhe comia. Já mandava a outra buscar, que a gente comia no saleiro. E era assim. Qual era o meu apelido? Era Xangai, que eu vivia nos barracos de Xangai. E a gente dizia, olha Xangai, capital da Xincaxeque. Era assim mesmo a nossa direção. Areal do Castelo do Queijo, Xangai, Xincaxeque. Era a nossa direção perante os Correios. E era assim que vinha. Era barracos a dizer até dar com pau. E então, resolveram dar um terreno e fazer este bairro de Aldoar para as pessoas de Xangai. Por isso, o bairro só tem 16 blocos. E eu vou-lhe dizer uma coisa sinceramente. Eu acho que sou uma lutadora mesmo. Olhar para trás e a ler alguns livros que já me fizeram com o meu nome, realmente aquilo que eu trabalhei, aquilo que eu fiz. Aquilo que eu fiz.
E eu no 25 de Abril, antes do 25 de Abril, eu já andava com balde, eu botava coisas na parede. O meu pai já me ensinava, já andava assim. Eu já andava assim. Quando foi o 25 de Abril, que alegria, fui logo presa. Pronto. Porquê? Porque não, eu ganhava tostões. Eu não era escudos, era tostões. E eu ganhava a 9 tostões à hora. Trabalhava 1 hora para ganhar 9 tostões. Depois comecei para 12. Eu não havia subsídios, não havia nada, que não tínhamos direito a nada. O que é que acontecia? No dia de Natal, estávamos à espera para nos dar 50 marreis, para a gente comprar um bocado de bacalhau no dia salgado. Era assim, isto tem que acabar. Isto tem que acabar. Oh, eu fazia, eu sei lá o que é que fazia até na fábrica. Mas também ninguém me deu mais trabalho. Por mim, por pessoa, as fábricas começaram a fechar do peixe. Por pessoa, eu até ia dar o trabalho. Quando eu falava de Maria Esmeralda, já não tinha lugar, já estava tudo cheio. Era um nome, foi um nome, porque eu não era Esmeralda. Para toda a gente eu sou Maria. De Xangai a Maria isto, a Maria aquilo. Vim para o bairro, sou Esmeralda, que sou Maria Esmeralda. Comecei, agora já ninguém me conhece por Maria, tudo por Esmeralda. Uma luta, mas luta mesmo. A lei do aborto. Lá fui eu, cabecilha, lei do aborto. Antes disso, era eu que ia à farmácia. Era eu que ia buscar para as pessoas, para as miúdas que andavam na escola. Que já eram mulherzinhas, que antes, aquelas que andavam na escola, já ainda andavam com 14 anos, às vezes algumas. Era eu que ia à farmácia buscar as pastilhas para elas abortar. Andei assim anos a fazer isso. E depois na luta, quando foi do aborto, eu até andava de noite. E conseguimos. Hoje, se me perguntar, vai à maternidade, vai à tua doutora, vai assim, vai assado, para eu me deixar disso. E elas conseguem se querem. Se é preciso quererem. Porque eu vejo tantas crianças mal. Estamos em pleno século XXI, vejo crianças a passarem fome. Pronto, vim para casa, fui para Dias. Isto, comecei a ter 16 anos. Casei com 16 anos. Tenho 3 filhos, já tenho um com 55 anos. Já sou bisavó, tenho um neto já com 11 anos. E agora vou ter outro, amanhã ou depois já vou ter outro. É verdade? Está mesmo no resto do tempo já tenho a rapariga. Olha, a luta do aborto. A luta para a gente ter um bocadinho de subsídio de férias. Que era aquilo que a gente queria, era um bocadinho de dinheiro a mais. Era isso. Olha, mas não estava satisfeita ainda. A minha conquista maior, minhas amigas, sabes o que eu fiz? Mas andei também no alto. Não era isso que eu queria, andar no alto. Eu queria fazer. Eu não dormi a noite toda, mas fiz. Viemos para o bairro, começámos a fazer os barracos à volta, que era a falta de habitação. Não havia para comer, quanto mais para pagar o aluguer. E então, de noite, fomos buscar uns touros, queria que esta gente toda... Porquê? Porque as crianças vinham ter comigo e diziam assim: oh, o que é que tu queres no Natal? Eu queria uma banheira para tomar banho, porque a gente morou em Xangai. Nem tínhamos casa de banho, nem tínhamos eletricidade, nem tínhamos água. Tinha um regato, onde a gente despejava tudo e lavava a roupa. Mas era muita gente mesmo dos barracos. 1000 e tal pessoas. Hoje, sei quantas pessoas moram no bairro e sei quantas habitações há. Porque é assim, foi a luta do aborto. Até porque fui para Bruxelas discutir sobre a pobreza, a lei da pobreza. A coisa da pobreza foi uma coisa desconforme. Depois foi do aborto, depois foi para o trabalho doméstico. Eu realmente já experimentei esses trabalhos todos. Agora, sou formada, mas como tenho tanto dinheiro da reforma, 300 e poucos euros, eu tenho que trabalhar. Porque não dá para a medicação, nem dá para o meu sustento. Eu tenho que trabalhar na mesma. Onde é que está a reforma? Ainda trabalho. E muito. Trabalho e muito. Ontem também era 9h30 da manhã. Porquê? Olha a grande luta. Delegada sindical. CGTP. Dirigente. Aonde eu fosse, eu tinha que falar. Eu não podia entrar muda e sair calada. Eu não podia, eu tinha sempre que dizer. Pois o povo estava tão mal, eu também estava mal. A gente tem que dizer essas coisas. Ao fim destes anos todos, nem uma trotinete tenho para andar, não tenho nada. Sou viva, sinto-me forte, como capaz de resolver qualquer problema que me bote por a frente.
Eu acho para aquela gente que eu sei tudo e não sei nada, sei aquilo que aprendi, e é tudo-me a bater à porta. Porquê? Porque eu invento trabalho. E eu acho que invento trabalho para eu trabalhar. Porque não estou quieta. Pronto, tenho conseguido. E depois fiz um corte de estrada no dia de Páscoa, que era para ficar lembrado. A sério. Fiquei lembrado. O que é que eu fiz? Andei a mobilizar aquela gente toda dos barracos da noite. Já com a ideia daquelas paletes que estavam ali, numa vedação. Cortámos para cima e para baixo, de logo as duas estradas. Amigas, quem é que foi? Não sei o que, não sei o que mais. Quem é que fez isto? Não sei o que. Fomos todos. Até veio gente da parte de Matosinhos nos ajudar. Cortei a estrada, houve casas para toda a gente. Onde vivesse duas famílias num barraco, houve casas para esses barracos. E então, toda a gente, foi uma pena. Porque estavam tão habituadas a viver junto com os pais e ali nos barracos uns com os outros, e foram divididos para a nossa cidade, para os outros barracos, mas tiveram habitação. Os toxicodependentes, o meu trabalho, não tinham direito para xarope e não queriam buscar a casa. Eu já sabia que me ia acontecer que ia sobrar para mim, tinha que se ajeitar o xarope, levá-lo à câmara para ir buscar a chapa e eles ficaram numa casa também. Que depois, se eles queriam a casa ou não, problemas eram eles, mas eu queria que a câmara lhe desse uma casa a toda a gente para viver. E eu quero uma casa para toda a gente viver. Onde toda a gente, as crianças cresçam, que tenham aquilo que me pediram há muitos anos, que era uma banheira e era uma casa. Essa luta, para mim, não me esqueceu mais. Se o presidente da junta estava na junta nesse dia, o povo me meteu na rua, eu me calava depois. Aquilo foi casa para toda a gente. Deu muito trabalho, mas consegui. Hoje, estou no bairro, sempre com bastante mulheres. Não é que eu não possa ver homens. Não, não é esta a minha ideia. Mas eu lido muito com mulheres. Muito com mulheres, se eu dizer assim, e eu tenho que falar ao coração da pessoa, que há maneiras de falar, e há maneiras de contar as coisas. Uma coisa só boa pode se tornar uma coisa má, do tom e da maneira que se fala. Eu sou assim. Para uma Assembleia de Câmara, bem aí ela. Ao primeiro, eu ainda dizia assim, mas bem aí ela quem? Eu sou uma senhora, ou não sou? Dizia muitas vezes isso. Primeira e segunda, olha bem aí ela. Hoje ainda ouço isso na associação. Bem aí ela. Agora vou me dar de riso, porque eu não quero, mas faço assim. E já nem falo quem sou eu, quem deixou de ser. É trabalho a mais. Foi uma vida muito dura, muito dura. Nunca tive uma boneca. Eu nunca comi uma coxa de frango. Até ser mulher e casada. É verdade. Meus irmãos passaram muita fome, mas eu como era a mais velha, não havia, era o candeirinho a petróleo, era uma máquina para se fazer comer, e foi muito bom o 25 de Abril. Fui fazer um plenário dentro de uma fábrica. O gajo fechou a fábrica, chamou a polícia. Lá fui eu para os calabouços, lá debaixo de Matosinhos. E o aflito, quando me ombisse, não sei o que havia de ser, que mesmo estava a trabalhar em Lisboa. E eu ali, pronto, lá se resolveu, o sindicato mandou o advogado. Nós fomos soltas, mas ainda mais, que ele queria que eu fosse assentado no colo do... O polícia não saía para fora, eu ia-me assentar no colo dele. Não, ele teve que ir a pé. Eu não ia. Pronto, olha, é assim, são situações, lido com mulheres, vejo a situação das mulheres, do aborto foi a mesma coisa, do trabalho, para arranjar trabalho a dias agora, estou dentro de uma associação. Vamos ao que importa, é assim, a habitação. Está de mal a pior. Está de mal a pior a situação. E eu não admito que haja ordem de despejo. Não, como assento à porta do Presidente da Câmara. Está mais pertinho de mim. Eu não posso ver ninguém ser despejado. Se é despejado por outros motivos que realmente são ilícitos e não se pode fazer essas coisas nas casas, não se pode fazer das casas armazéns, que está mesmo isso escrito. Eu até tomo conta da minha entrada. Mas eu não tomo conta da entrada. O povo tem que saber fazer as coisas da entrada para a gente ter problemas. Fiz uma reunião com esta gente, temos que lavar as escadas assim, quem não puder avisa uns aos outros, vamos ter mesmo as coisas todas limpinhas e assim ninguém pega com nós. Nas entradas todas. Mas a Câmara é exigente, muito exigente mesmo.
E então é assim, quem não puder pagar um aluguel tem que pagar hoje. Por pouco que o aluguel seja, que é social, não tem nada a ver com os aluguéis em particular. É social, há rendas técnicas. Há 1, o 2 e o 3 e o 4. Mas paga tanto o 1 como paga o 4, quem não poder pagar. Quem ficar para trás, claro que a Câmara passado dias leva o juro, leva o dobro. Passado um mês, mês e meio, leva o dobro. Como dei água, que eu tenho um problema muito grande que eu lido com isso tudo. Eu faço planos de pagamento, eu faço essas coisas todas com o povo para se manter o povo ali. Para se manter o povo no bairro. Eu faço isso e aviso, cuidado que não é assim. Olha que é assim, assim, assim. Ora vamos lá. Temos alguma coisa que não saberes explicar? Se eu não souber explicar, eu arranjo quem me explica a mim, porque eu vou à Câmara às vezes pedir explicação, para eu saber explicar. Quando está mal, está mal. É mesmo assim. Pronto, mas olha, vai-se mantendo uma ordem de despejo. Agora o que há de lamentar é, só 80% não tem luz. 25%, 30% não têm água. Têm! Não têm, mas têm. Não têm, mas têm. Nós temos sempre habilidosos. E tem que resolver o problema daquele que não tem. Se tem muito dinheiro e não quer pagar, está incluído daqueles que não pagam também. Eles têm que se arrumar. Também fazem a mesma coisa. Mas eles foram um idoso, foram um rapaz sozinho, 290 euros por mês. Isso é dar para alguma coisa? Para pagar aluguel, luz, água e comerem? E alguma medicação que tenham? Não dá. Não dá. Por muito que se coma caldo. Por muito que se coma uma sopa. E tenho esses problemas para tratar. Não me paro de tratar, seja qual problema que me aparecer por a frente. Se eu tiver com a pessoa e com a pessoa para resolver, eu vou com a pessoa a resolver. Agora estou no bairro. Sou presidente de uma associação. O Covid deixou uma herança a mim. Qual é a herança que o Covid me deixou? As crianças não tinham computadores. Eu tive que pedir alguém que me desse, que me ajudasse. Sim, senhora, fui atendido, estavam os computadores e ajeitei uma professora. Para a quarta-feira, eles explicaram aos miúdos e fazerem os deveres que tinham trazido, porque se ligava para as professoras. Tudo bem, mas depois atrás disto vêm os bolinhos. Depois vem uma sopa. E agora que estou? O Continente vem-me trazer a associação. O Pingo Doce vem-me trazer a associação. A Casa Vila Nova dá a comer para a associação. Estou cheio de comida. Mas a dá para todos. Mas dá, mas é o meu trabalho. Que eu é que tenho que dividir. À segunda-feira vem 50 sopas, 50 peças de fruta, 50 pães. E 500. Eu tenho que ter aquilo dividido para dar às pessoas. E ando assim de manhã à noite. Eu quase que nem posso respirar. Eu para estar aqui hoje, tive que ontem sair de lá a 1h30. Ajeitar os sacos para de manhã, 17 sacos. 17 famílias, representa 17 pessoas. Famílias representa 60 pessoas. É muita coisa. É muita coisa. E dou alimentação. Mas cada vez me aparece mais mesmo de fora. Ou sou falada, vem gente de Leça, vem gente de todo lado, vê se há alguma coisa para comer. Devem falar que ali que há. Que é assim. E então lá tenho a sopa, lá tenho o frango, fico todos contentes. E já há um que é assim, olha, não há galinha. Já vêm perguntar se há galinha. Eu vivo assim, no meio do meu bairro. Os problemas que me arrastam para mim. Mas eu estou sempre aberta e disposta a ajudar as mulheres. E as mulheres também têm vontade. E eu também tenho voluntários que me estão a ajudar. Não posso pagar a associação, porque é um bairro carenciado. Porque sem luz, sem água, com um rendimento, com crianças a pedir, ainda bem que a escola dá a sua refeição. E as crianças já vêm compostas assim. Mas tenho muita pena das crianças que vêm com a saquinha. Ah, pão! Elas mesmo vêm pedir pão. Os miúdos. E eu também tenho que ter consciência daquilo que dou. O que serve para dar, tem que se dar. O que não serve para dar, tem que se dar às galinhas. Que eu não vou dar a fazer isto. Porque eu também não comia assim, dessa maneira. E as pessoas que vêm trazer tudo o que as pessoas vêm trazer é mobília, é roupa, é sapatos, é tudo.
eu ajeito tudo direitinho e vou distribuindo a quem tem que se distribuir. Já tenho distribuído e dado para a aldeia. Como já tenho dado a outras associações, também vou a doar às outras associações. Quando me carregam a mim com muitos brinquedos para as crianças e tudo, eu dou aqui à associação daqui do Porto. Ligo e mandam buscar. Eu também dou. Quando tenho coisas a mais, também vou dar às outras pessoas, para distribuírem para as crianças que têm no outro lado. E ando assim a viver, mas sinto-me feliz. Se isso acaba para mim, eu não sei o que é que vai ser, hein? Porque eu sou tão habituada, é ali, é trabalhar, eu sinto-me feliz, é verdade. Agora, o pior é a situação que a gente nota nos outros, quando ou come-se, ou vai-se buscar os medicamentos, ou paga-se o aluguel. Que não há gente. Isto não há. Aí, nós, mulheres, falar mais sobre esta habitação, que está o cúmulo da vergonha. Quando uma pessoa ganha 920 euros por mês, é um bom ordenado. Pronto, vai-se entendendo. Mas quando se paga os 900, ou come-se, ou então não se paga aluguel, vem para a rua outra vez. Só sobra 20 euros de uma féria. Se a mulher não trabalha, tem uma filha a estudar, o que é que se vai fazer dessa vida? É ganhar hernes, que depois de sair às 7 horas do seu emprego, tem que andar nas entregas de Mercadona, na Pingo Doce, fazer para se ganhar mais algum. Porque senão não se resiste. Algum dia se viu uma coisa dessas assim, com tanta habitação, tanta casa velha tapada, tanta habitação na rua sem gente e gente sem casa. É verdade, está o cúmulo da vergonha e a gente não consegue arranjar nada. Não se consegue, porque esta gente está a viver bem alguma e nós é que estamos a viver mal. E quem trabalha é quem precisa. Quem trabalha é quem precisa que vem dos seus empregos. Eu tenho a noção disso. E vêm passar para pedir um caldo, vêm passar para pedir um pão, porque o ordenado é o salário mínimo nacional. Nem que paguem 80, 90 euros, já se paga no bairro social, já se paga esse dinheiro. Para os filhos, para pagar essas coisas todas, não dá o dinheiro. Chego até ao fim do mês. Essa gente é que vem ali pedir uma roupinha, olha, tens um calçadinho para o meu filho, e andam assim. E a minha vida é esta. E cara alegre, estou aqui para a luta. Estou aqui para a luta. É tudo que aparece para vocês dizer assim. Obrigada. Foi sobretudo um privilégio, eu diria, termos aqui estas 3 mulheres a contar-nos tanto daquilo que o país foi e daquilo que o país é. Eu acho que isso é importante. A mim disseram-me que isto estava a ser gravado, eu espero que isso seja verdade. Isto é uma verdadeira ocupação do espaço, como dizia a Catarina Martins há pouco, não é? Uma ocupação nos 50 anos do 25 de Abril, no feminino, com relatos muito importantes do que Portugal foi, mas também sobretudo do que falta fazer. Eu acho que esta questão da habitação, de que a Esmeralda falava agora, é provavelmente o mais abril por cumprir deve estar na habitação neste momento. O 25 de Abril obviamente trouxe conquistas muito importantes. A habitação é claramente aquela que hoje em dia nos causa mais, nos coloca mais desafios e sobretudo está a piorar em vez de se conseguir de facto melhorar a situação. Há aqui questões que levantaram que também são muito importantes e que tem, por um lado, tem a ver com esta passagem do testemunho. Eu acho que isso é algo. Vocês falaram muito de companheiras e de mulheres com quem trabalham e lutam, e isso é importante, esta passagem, este envolvimento. Até acho que foi aqui a Luísa que dizia que hoje não é tão fácil, não é? Mas eu acho que temos que tentar sempre fazer isso, não é? Esta sororidade sempre foi muito importante, esta camaradagem entre as mulheres. Sobretudo neste fazer, que é um fazer muito invisível muitas vezes, não é? Como este do bairro de Aldoar, por exemplo, não é? De quanto dependerá aquele bairro hoje em dia de pequeninas coisas que são feitas por mulheres como a Esmeralda, não é?
E isso é incrível, muitas vezes é pouco conhecido. Dívidas, estas dívidas se escrevem. Eu já perguntei, dívidas já estão terminadas, algumas já têm água, mas outras, há 15 anos, o tipo começa a levar na mesma aos juros e o mesmo dinheiro, nem que se dê a 30 euros para abater a dívida desta água, a dívida está sempre de pé, que é para juros deles. Nunca mais pagam as pessoas, então é melhor botar uma bichinha e continuar na mesma. Oi, água, é o que eles querem. O povo tem que se defender de alguma coisa, de se defender destas pessoas, destes tubarões que não sabem o que é miséria, não sabem o que é precisar. Não ter água em casa, não ter luz. Queriam 500 euros e 300 de entrada de umas contas da luz. Então se eles não têm para comer, mas têm para entregar a eles 500 euros. Eles estão malucos e agora está uma carta escrita já. Escritas já estão de 11 mulheres, uma carta escrita de 11 mulheres, a perguntar de que ano se deve esta dívida. E depois vou para o tribunal arbitral com o resto que me sobra. Aí tem que ser assim, tem que se resolver o problema, nunca mais se resolve. Porque é assim, a dívida pode ser grande e continua a acumular. Já a Catarina já foi ao bairro, já por causa da água e da luz. Há quantos anos? Continuam a ser as mesmas pessoas a dar dinheiro à água e os juros começam a aumentar. Porque o povo mete a água. Eu tenho que arranjar alguém que vai botar água ao povo. Eu tenho que arranjar alguém. E então, a dívida é assim, para ter a água de novo, querem 500 euros de entrada no plano de pagamento. Ora bem, se uns 500, outros 300. A mulher não tem, vai pedir àquele os 300 euros. Aquele vai levar juros. A mulher vai ter água. Para o mês que vem vai dar os juros àquele, vai pagar o plano que fez e a água que vem. Não tenho. Não tenho, vale a pena. E então estou a perguntar agora, de que ano é que se deve a água? Passa mais de 15 anos. Essas dívidas, que é um bem essencial, vai-se descrevendo. Porque há gente que estava a pagar do morto, do homem que já morreu há tantos anos, e tinha uma dívida de 4.000 euros para pagar de água. Eu não estava a ter, dá 20 euros, 20 euros, 20 euros, a quantas está na mesma, porque só os juros nem chega. Agora veio uma carta, que fizemos uma carta, vem a dizer que ele não deve nada. Mas já ouvi que eles comeram ao homem, que a água nem era dele. Está a ver estes gajos? Por isso, vamos para o tribunal arbitral com o resto que nos vai separar. Olha, deixa-me passar aqui à Luísa, que eu sei que a Luísa quer dizer aqui algo que ficou para dizer. Eu queria referir o seguinte, em relação a esta questão, que muitas das vezes, e no meu setor, é um setor, como disse, maioritariamente feminino, e também os problemas que se colocam em termos daquilo que são os salários. Eu devo referir estas duas senhoras, aqui colegas do painel, falaram sobre esta questão dos salários e da importância que eles têm hoje também, e aqui a Hermelinda, é assim, Esmeralda, aqui daquilo que se passa e da vivência que ela tem na associação onde está e das preocupações que são também no dia-a-dia esta questão que se coloca em termos dos salários. O meu setor, e se calhar a Esmeralda, tem muitas trabalhadoras no bairro dela que são trabalhadoras do setor. E são essas trabalhadoras, eu lembro-me que após o 25 de Abril, o setor das confecções, e na década de 60, 70, foi um setor que cresceu muito, o setor das confecções, das conservas e por aí fora. E onde empregou uma grande maioria de mão de obra feminina. E também, o primeiro salário mínimo que nós tivemos foram 3.300 escudos. E em termos contratuais, o contrato do vestuário passou, a costureira ganhava 4.600 escudos. Eu lembro-me que naquela altura nós tivemos na fábrica muito dinheiro, aquilo era muito dinheiro que ele veio em retroativos.
deu para a minha mãe comprar uma televisão, um frigorífico e essas coisas todas. E era assim. Portanto, houve uma certa evolução daquilo que estava antigamente, portanto, conseguimos melhorar um bocadinho. Mas hoje no setor estamos novamente, e naquela altura éramos muitos trabalhadores, e hoje no setor somos menos trabalhadores e menos empresas. Mas ainda hoje no setor estamos sempre colados ao salário mínimo. Ou estamos as costureiras, e não é por eu ser costureira e ser daquele tempo atrás, porque eu faço o que gosto. Eu estou num sindicato de mulheres, mas eu faço o que gosto. Eu gosto imenso de fazer o meu trabalho como dirigente sindical. Tenho outras instituições onde estou, como na CGTP, mas eu gosto de falar com as pessoas e, portanto, é esse o meu trabalho no sentido de tentar cativar as mulheres e os homens no sentido de lutarem por aquilo a que têm direito. E se nós nos unirmos mais, que foi o que aconteceu após o 25 de Abril, que éramos mais unidos e conseguimos um contrato onde tinha determinados direitos. E, portanto, nós temos que voltar, porque, não sei quem foi que disse aqui, esta questão das redes sociais é tudo muito bonito. E nós, às vezes, se passarmos assim, o correr, às vezes, eu digo assim, mas como é que é possível? Esta fulana tem 30, 40 anos, e este pensamento assim, onde é que eu estou? Mas é porque as pessoas hoje acham que, e esta questão do trabalho, do trabalho em casa, do teletrabalho e não sei o quê, é exatamente tirar as mulheres dos seus locais de trabalho. É isso. O que mas a malta diz assim, eu estou em casa, vou buscar meu filho, isso é tudo muito lindo. É o que eu costumo dizer, isso é tudo muito lindo. Mas depois, a gente chega a uma altura, pelo menos a mim se calhar, acontecerá-me isso. Eu batia mal da bola, exatamente, se eu estivesse em casa, meu marido está aí, mas e ele sabe que eu sou assim, mas eu de certeza que batia mal da bola, quer dizer, eu já trabalhava para o patrão, depois ainda ia fazer o trabalho de casa, com ajuda ou sem ajuda, e depois ia buscar os filhos, e depois ia não sei quantos, mas o que é que eu faço? E eu? Exatamente. E eu? E portanto, não se pense que isto é tudo muito bom. Os entendidos que vêm e falam e não sei o que levam de valela quem levam. E portanto, é este o meu papel, é tentar desmistificar junto das minhas companheiras de trabalho e de outros, é tentar desmistificar que isto que eles falam e quais são os perigos disto que eles nos transmitem todos os dias. Porque de facto é verdade, nós chegamos a casa, a primeira reação que temos é ligar a televisão. Nem que a gente esteja a cozinhar ou a dar a ferro, mas aquilo está ali, às vezes para mim está a falar para o boneco. Mas quando há uma situação que eu estou de orelha guiada, como se costuma dizer, eu disse assim alto e para aí, deixa-me ouvir, e não sei quantos. Agora, muitos não fazem isto, e depois vão no sentido sempre de que aquilo é que é o melhor, e não é. E neste caso concreto não é. E hoje no mercado de trabalho e no setor aparecem formas diferentes, além da gente estar colados ao salário mínimo, porque é mais 2 euros que a costureira ganha acima do salário mínimo. Neste momento ainda não negociamos o contrato, mas eu já sei que a Associação Patronal vai oferecer 2 euros acima do salário mínimo. 2 euros acima do salário mínimo. Ora, se o salário mínimo está em 820, eles vão oferecer 822. E portanto dizem assim, mas não podemos mais, e nós temos consciência
de que aquilo que produzimos e aquilo que exportamos e continuamos tem crescido as exportações. E então do vestuário em tecido nem se fala. Ano passado foi do subsetor que mais exportou em termos de vestuário em tecido. E, no entanto, temos este género de patrões que apenas querem pagar 2 euros acima do salário mínimo. E nós temos uma política já muito definida. A CGTP, portanto, aponta aos 910 euros como salário mínimo agora para chegar aos 1000 euros durante este ano. E nós no meu sindicato nós não somos as coitadinhas da sociedade. Nós não somos, nós temos que valorizar o nosso trabalho e os nossos salários. Nós temos que dignificar a nossa profissão, seja ela num vestuário ou outro lado qualquer. Há uma grande parte de malta que eu conheço na função pública que está também no salário mínimo. E eu falo também a essas. Nós temos que nos unir e dignificar aquilo e valorizar o nosso trabalho. Porque senão nós não vamos conseguir ser as coitadinhas do salário mínimo nacional. E eu não quero, eu recuso-me a isso. E, portanto, nós temos que nos unir aqui em torno dos objetivos que traçamos. E nós, no meu sindicato, traçamos um objetivo em termos reivindicativos. Deste ano nós não aceitamos, já sei que vamos levar com essa coisa da associação, dos 2 euros, mas nós dizemos assim, é assim, pode não dar, mas nós temos que insistir. O salário de uma costureira tem que chegar este ano aos 950 paus, como eu digo. É assim, tem que chegar. E elas começam a se olhar para mim e dizem assim, tu não estás bem? E vou assim, estou melhor que nunca eu estou melhor que nunca. E portanto nós temos que chegar lá. E se hoje não dá nesta empresa, pronto, não há problema. Nós vamos trabalhar com os trabalhadores no sentido de os tentar convencer de que é possível nós chegarmos lá. Porque nós temos que trabalhar pela base. Foi sempre este princípio que eu aprendi. O nosso trabalho tem que ser da base para cima. É assim que se constrói uma casa. Porque se a gente construir a casa pelo telhado, ela cai. Não é? Não há hipótese. E, portanto, tem sido sempre esta. Mas também não nos podemos esquecer de que hoje aparecem muitas coisas diferentes. Antigamente, se calhar apareciam, a gente não dava tanta importância a isso, nem havia quem nos elucidasse sobre isso, mas se calhar, eu agora estava aqui a ler, às vezes eu começo a escrever e depois isto sai-me assim de empreitada e portanto não há hipótese. E eu estava aqui a ler uma coisa que escrevi e é verdade. E estava aqui a fazer uma retrospectiva de quando eu estava na fábrica com aquela minha idade mais jovem. E então, hoje aparecem situações ligadas ao assédio moral, ao assédio sexual, ao assédio psicológico e, portanto, nós somos confrontadas com tudo isto. Se calhar antigamente não seria assim, estas coisas assim tão ditas assim, e eu estava aqui a pensar e vou assim, pois, agora é que eu percebia, agora é que eu percebia porque é que fulano teve um processo disciplinar, porque ele tinha feito uma coisita mais lá com uma moça que lhe apalpou um braço e tal. Portanto, estas coisas já existiam e hoje aparecem de outra forma, de outros nomes que a gente já antigamente não sabia. Mas, portanto, aquilo que eu diria é que, portanto, esta luta pela igualdade, apesar de já ter este caminho que nós todas conhecemos, mas ainda há muito a fazer, minhas queridas. Muito a fazer. Portanto, nós vamos estar para isso. Eu acho que o que elas mostraram aqui é que não há nenhuma dúvida de que as mulheres são revolução, hoje, não é? E precisamos de facto que esta revolução, que é uma revolução contínua, que não acabou em 1974 e que deve continuar hoje, continue a ser feita por mulheres.